Vou levar 5 caminhões Mercedes, disse o homem de aparência humilde. Um grande erro. Todos riram, naquele preciso instante, enquanto Lucas Ferrer soltava uma gargalhada tão forte que fez virar todos na concessionária. Nenhum dos 3 vendedores imaginava que esse ancião, com sua jaqueta desgastada e mochila velha, estava prestes a fechar a venda mais importante do mês sem sequer piscar. Dom Félix Navarro, com 66 anos, com sua roupa gasta e aquela mochila carregando histórias, trazia em sua carteira algo que esses 3 jamais esperariam. O que aconteceria nos próximos 30 minutos provaria que julgar pelas aparências pode sair muito caro. A concessionária de caminhões Mercedes brilhava como um hangar de metal e vidro. Tratocaminhões brancos, azuis e prateados se alinhavam como gigantes dormindo sob potentes luzes halógenas. O cheiro de tinta fresca e óleo novo flutuava no ar. Era um lugar onde se fechavam negócios de centenas de milhares, onde empresários chegavam em autos luxuosos para expandir suas frotas. E ali estava Dom Félix, com suas botas empoeiradas e cabelo grisalho despenteado, caminhando lentamente entre essas máquinas imponentes. Lucas foi o primeiro a vê-lo entrar e trocou um olhar de zombaria com Hector Beltrán, o vendedor sênior de 45 anos que revisava papéis em sua mesa. Hector levantou uma sobrancelha e esboçou um sorriso torto. Ambos conheciam esse tipo de visitante. Curiosos, sonhadores, gente que entrava apenas para olhar o que jamais poderia comprar. Javier Penha, gerente de vendas, ajustava sua gravata italiana na frente do espelho do banheiro quando ouviu passos lentos no showroom. Saiu secando as mãos com uma toalha de papel e seus olhos treinados escanearam o recém-chegado em 2 segundos. Roupa gasta, postura curvada, mochila surrada. Conclusão imediata: perda de tempo. Dom Félix se deteve diante de um Actros branco reluzente e passou sua mão calejada pelo paralama cromado. Seus olhos tranquilos percorreram a cabina e os pneus novos. O logotipo da estrela prateada havia guiado caminhões como esse durante 40 anos. Conhecia cada parafuso, cada válvula, cada segredo desses motores. Mas os 3 homens que o observavam de longe não sabiam nada disso. Só viam aparências. Lucas se aproximou primeiro com a confiança excessiva de quem acredita saber tudo. Com 34 anos e 2 anos vendendo caminhões, pensava que isso o tornava especialista em ler pessoas. Desculpe, senhor, disse com tom condescendente. Esses caminhões são apenas para clientes com agendamento. Se quer informações gerais, temos folhetos na entrada. Dom Félix o olhou sem pressa. Seus olhos cinzentos profundos como poços antigos sustentaram o olhar do jovem vendedor. Depois falou com voz calma, mas firme. Vou levar 5 caminhões Mercedes. A gargalhada durou apenas 1 segundo antes de Lucas explodir em riso. Hector se levantou de sua mesa e caminhou em sua direção com passos medidos. Sua risada foi mais contida que a de Lucas, mas igualmente desrespeitosa. Javier apareceu do fundo, cruzando os braços sobre o peito, enquanto observava a cena com um sorriso zombador. Os 3 formaram um semicírculo ao redor de Dom Félix, como predadores cercando uma presa fácil. 5 caminhões, repetiu Lucas, limpando uma lágrima de riso. Senhor, sabe quanto custa? Um único desses Actros sai por mais de 120 mil cada um. Isso é mais de $500 mil em total. Dom Félix não respondeu. Simplesmente continuou olhando o caminhão branco. Acariciava o metal como quem cumprimenta um velho amigo. Essa calma desconcertava os vendedores, mas interpretaram como confusão de um ancião perdido. Olhe, interveio Hector com um tom profissional, mas frio. Entendemos que esses caminhões são impressionantes, mas este não é um museu. Se não tem uma empresa de transporte registrada, nem sequer podemos iniciar o processo de cotação. Tenho empresa, disse Dom Félix sem virar. 32 unidades ativas, preciso de mais 5. Agora foi Javier quem soltou uma risada curta e seca. Se ajustou os óculos e deu um passo adiante. 32 unidades e vem aqui vestido assim. Senhor, com todo respeito, os donos de frotas grandes chegam com motorista, com assistentes, com contadores. Não andam sozinhos com uma mochila furada. A mochila não está furada, respondeu Dom Félix, girando finalmente para encará-lo. Só tem muitas histórias como eu. Algo em sua voz fez Javier franzir as sobrancelhas. Havia uma firmeza ali, uma segurança que não correspondia à sua aparência.
Mas seu orgulho venceu. Olhou para seus dois colegas e moveu a cabeça com desdém. Ouça, temos clientes reais esperando. Se quer perder tempo, há uma cafeteria 2 quadras abaixo. Lá pode se sentar tranquilo. Dom Félix meteu a mão em sua mochila. Os 3 vendedores trocaram olhares nervosos por um segundo, mas se relaxaram quando ele tirou uma pasta de plástico amarelada e gasta. Abriu com cuidado, como quem manipula algo valioso, e extraiu vários documentos dobrados. Esta é a escritura de minha empresa, disse, estendendo-a para Javier. Transportes Navarro, fundada há 38 anos. Aqui estão os últimos extratos financeiros. E este, acrescentou sacando outra folha, é uma carta do meu banco confirmando linha de crédito aprovada por 2 milhões. Javier pegou os papéis com ceticismo. Seus olhos escanearam rapidamente o primeiro documento, depois o segundo. Sua expressão mudou. A cor se escapou de seu rosto como água por um ralo. Lucas e Héctor notaram a mudança imediata. Que se passa? Perguntou Lucas, tentando ver os papéis. Javier engoliu seco. Suas mãos tremiam ligeiramente segurando os documentos. Reconhecia o logotipo do banco. Era o mesmo onde ele mal conseguia manter sua conta corrente sem descobertos. E o valor naquela carta era real, completamente real. Senhor Navarro, desculpe, gaguejou. Não sabíamos que... Julgam pelas roupas, completou Dom Félix sem raiva, apenas com tristeza na voz. Acham que o dinheiro tem apenas um rosto. Que um homem com botas sujas não pode ter as mãos limpas? Um silêncio pesado caiu sobre a concessionária. Lucas sentiu um nó no estômago. Héctor baixou o olhar, incapaz de sustentar os olhos serenos desse ancião. Javier tentou recuperar o controle, mas sua voz saiu fraca. Senhor Navarro, foi um mal-entendido, claro que podemos atendê-lo. Quer se sentar em meu escritório? Ofereço um café. Revisamos especificações. Não, interrompeu Dom Félix, pegando seus documentos de volta e guardando-os com cuidado. Já não quero comprar aqui. Girou sobre seus calcanhares e começou a caminhar para a saída com a mesma calma com que havia entrado. Cada passo ressoava no piso de cerâmica como um martelo sobre o orgulho desses 3 homens. Javier reagiu primeiro. A comissão de 5 caminhões representava mais dinheiro do que ganharia em 3 meses inteiros. Espere, por favor, chamou correndo atrás dele. Dom Félix, senhor. Peço desculpas, cometemos um erro grave, deixe-nos corrigi-lo. Dom Félix se deteve na porta de vidro. Não se virou, apenas falou olhando para a rua ensolarada lá fora. Sabem por que venho vestido assim? Porque esta manhã estive no oficina mecânica revisando os caminhões de minha frota, porque me sujo as mãos com óleo, embora já não precise fazer isso. Porque não esqueço de onde vim nem quem era. Dirigi durante 40 anos, antes de ter minha própria empresa. Dormi em cabinas, comi comida fria em postos de gasolina e nunca tratei ninguém como vocês me trataram hoje. Suas palavras caíram como pedras em água quieta. Lucas sentiu vergonha verdadeira pela primeira vez em anos. Héctor apertou os punhos, frustrado consigo mesmo. Javier se aproximou mais desesperado. Tem razão, toda razão. Fomos arrogantes, cegos, estúpidos. Mas, por favor, não nos julgue apenas por este momento. Deixe-nos mostrar que podemos ser melhores. Dom Félix finalmente virou seu olhar. Percorreu os 3 rostos arrependidos. Havia dureza ali, mas também algo mais. Algo que esses homens não esperavam encontrar. Não vou comprar aqui, repetiu. Mas vou dar a vocês algo mais valioso que meu dinheiro. O quê? Perguntou Lucas, confundido. Uma lição que nunca esquecerão, respondeu Dom Félix. E de passagem, vou mostrar-lhes por que a humildade vale mais que qualquer terno caro. De volta ao showroom, os 3 o seguiram como crianças repreendidas. Dom Félix se parou diante do Actros branco novamente e apontou para o escritório administrativo ao fundo do edifício. Chamem seu chefe, digam ao dono desta concessionária que Félix Navarro está aqui e preparem-se porque o que vão presenciar nos próximos minutos lhes ensinará algo que deviam ter aprendido há muito tempo. Javier olhou para seus colegas com pânico nos olhos. O sobrenome Navarro lhe soava familiar, muito familiar, mas não conseguia localizar de onde. Pegou seu celular com mãos tremendo e ligou para o dono da concessionária. Enquanto esperavam, nenhum dos 3 se atrevia a falar. Dom Félix permanecia de pé, tranquilo, com essa presença silenciosa que preenchia todo o espaço, e em seus olhos
brilhava algo que esses vendedores estavam prestes a compreender do modo mais impactante possível. O telefone tocou 3 vezes antes que uma voz grave respondesse. Javier ativou o viva-voz com mão tremendo. Senhor Villamil, desculpe a interrupção. Temos aqui um cliente que insiste em falar com você. Disse chamar Félix Navarro. O silêncio que seguiu durou uma eternidade. 5 segundos. Depois a voz do dono explodiu em uma mistura de surpresa e emoção. Félix Navarro. O Félix Navarro está em minha concessionária. Por que diabo você me liga? Chego em 10 minutos, nem se te ocorra deixá-lo ir. A chamada se cortou. Javier olhou o celular como se fosse um objeto estranho. Lucas e Héctor trocaram olhares de completa confusão. Quem era realmente esse homem? Dom Félix observava a cena com expressão neutra, sem aproveitar seu desconforto, mas também sem piedade deles. Está a caminho, murmurou Javier guardando o telefone. Senhor Navarro, gostaria de se sentar enquanto espera? Estou bem aqui, respondeu Dom Félix acariciando novamente o paralama do caminhão. Este modelo tem o motor OM 471 de 6 cilindros, certo? 450 cavalos de força. Excelente torque para rotas montanhosas. Lucas piscou surpreso. Esse nível de conhecimento técnico não era comum, nem ele mesmo sabia esses detalhes sem consultar as especificações. Héctor pigarreou tentando recuperar algo de profissionalismo. É isso mesmo, senhor. Sua empresa se especializa em transporte de carga pesada? Transporte geral, respondeu Dom Félix. Mas comecei com um único caminhão usado há quase 4 décadas. Um Volvo velho que comprei com empréstimos de 3 amigos diferentes. Dormia na cabina para economizar dinheiro de hotéis, comia uma vez ao dia. Cada peso que ganhava era investido em manutenção ou em poupar para o segundo caminhão. Sua voz era calma, sem dramatismo, mas cada palavra pintava uma imagem vívida de sacrifício e determinação. Lucas sentiu um peso no peito. Ele se queixava quando tinha que ficar tempo extra na concessionária. Quanto tempo levou para comprar o segundo? Perguntou quase involuntariamente. 3 anos, disse Dom Félix com um pequeno sorriso. 3 anos sem ver minha família, apenas 2 dias por mês de não dirigir. 16 horas diárias de consertar o que se quebrava no caminho. Mas quando comprei esse segundo caminhão, chorei como criança, porque significava que não estava mais sozinho nisso, que estava construindo algo real. Héctor engoliu seco. Sua própria história era tão diferente. Ele havia entrado em vendas porque gostava de ternos e da ideia de ganhar dinheiro rápido. Nunca havia construído nada do zero. Nunca havia sacrificado tanto por um sonho. E como chegou a 32 unidades? Perguntou com genuína curiosidade. Passo a passo, respondeu Dom Félix. Um caminhão por vez. Nunca me endividei mais do que podia pagar. Nunca gastei em luxos desnecessários. Vivi na mesma pequena casa durante 25 anos. Minha esposa, que em paz descanse, remendava minhas roupas quando se rasgavam em vez de comprar novas. As pessoas nos viam no mercado e pensavam que éramos pobres, mas estávamos investindo cada centavo no futuro. A menção de sua esposa trouxe uma sombra de tristeza aos seus olhos. Javier notou como apertava ligeiramente a correia de sua mochila, como procurando consolo em algo familiar. Ela faz quanto tempo? Perguntou Javier suavemente. 2 anos, respondeu Dom Félix. 50 anos juntos. Ela nunca me pediu luxos, apenas que chegasse em casa com segurança. Dizia que as coisas materiais se vão, mas o tempo junto fica no coração. Tinha razão. Agora tenho dinheiro para comprar o que quiser, mas daria tudo por 1 hora a mais com ela. O silêncio que seguiu foi diferente. Não era incômodo, era respeitoso. Os 3 vendedores, pela primeira vez desde que Dom Félix havia entrado, o viam realmente. Não suas roupas, não sua aparência, mas o homem que havia construído um império do nada e que permanecia humilde apesar de tudo. O rugido de um motor potente interrompeu o momento. Um Mercedes-Benz último modelo se deteve bruscamente em frente à concessionária. Dele saiu um homem de cerca de 55 anos, cabelo perfeitamente penteado, terno azul marinho impecável, sapatos italianos brilhantes. Rodrigo Villamil, dono da concessionária mais importante da região, entrou quase correndo. Seus olhos buscavam imediatamente Dom Félix. Dom Félix! Exclamou com um enorme sorriso. Que honra tê-lo aqui. Desculpe não estar. Quando chegou, caminhou direto para o ancião e estendeu a mão com respeito genuíno.
Dom Félix a apertou com firmeza. Os 3 vendedores observavam a cena sem poder acreditar no que viam. Seu chefe, o homem mais exigente e orgulhoso que conheciam, praticamente reverenciava esse ancião de roupa gasta. Rodrigo saudou Dom Félix. Vim comprar 5 unidades, mas teus vendedores me ensinaram algo interessante hoje. Villamil se tensionou imediatamente. Girou para Javier, Lucas e Héctor com olhos que prometiam consequências. Que se passou? Perguntou com voz perigosamente calma. Me julgaram pela minha roupa, explicou Dom Félix antes que alguém pudesse responder. Me trataram como se fosse um vagabundo, um curioso. Disseram-me para ir a uma cafeteria se quisesse perder tempo. O rosto de Villamil mudou do calor ao vermelho intenso em segundos. Olhou seus 3 empregados com uma fúria controlada que fez Lucas recuar um passo. Isso é verdade? Perguntou com voz tensa. Senhor, tentou explicar Javier. Nós não sabíamos. Não sabiam o quê? Interrompeu Villamil. Não sabiam que devem tratar todos os clientes com respeito? Não sabiam que as aparências enganam? Já lhes disse 1000 vezes que... Rodrigo, interrompeu Dom Félix levantando uma mão. Não vim para que os despedisses, vim dar-lhes uma lição. Villamil se deteve confundido. Dom Félix caminhou para o centro do showroom, onde todos o podiam ver claramente. Sua presença, antes ignorada, agora comandava a atenção total. Faz 30 anos entrei em uma concessionária parecida com esta, sujo igual a hoje, porque vinha do oficina. Um vendedor jovem me tratou exatamente como eles me trataram. Hoje me humilhou, me expulsou. E eu fui levar meu dinheiro a outra concessionária, onde um vendedor mais velho me recebeu com café e respeito. Sabem o que passou com aquele vendedor que me rejeitou? Ninguém respondeu. Todos esperavam a resposta. Nada, disse Dom Félix. Continuou julgando as pessoas pela roupa, continuou perdendo clientes e hoje trabalha em um lugar muito menor, perguntando-se por que nunca teve sucesso. O outro vendedor, o que me tratou bem, agora é sócio de sua própria concessionária. A vida recompensa a humildade, não a arrogância. Lucas sentiu as palavras como golpes diretos em sua consciência. Héctor baixou a cabeça envergonhado, verdadeiramente envergonhado pela primeira vez em anos. Javier apertava os punhos não de raiva, mas de frustração consigo mesmo. Dom Félix olhou para Villamil diretamente. Não os despedas, mas garante que se lembrem deste dia, porque a próxima pessoa que entrar por aquela porta vestida como eu poderia ser seu cliente mais importante, ou poderia ser alguém que só precisa de um pouco de respeito humano. Villamil assentiu lentamente, processando cada palavra. Depois olhou seus 3 empregados com uma expressão que misturava decepção e determinação. Tem sorte de Dom Félix ser mais generoso que eu, disse com voz firme. A partir de hoje, cada cliente que entrar por aquela porta será tratado com o mesmo respeito, não importa como venha vestido. Entendido? Sim, senhor, responderam os 3 ao uníssono com vozes mal audíveis. Dom Félix se girou novamente para os caminhões e caminhou lentamente entre eles, tocando cada um, examinando detalhes que apenas um olho experiente notaria. Se deteve em frente a 5 unidades, 3 Actros brancos, uma Tecno azul e uma Tego prateado. Sinalizou cada um metodicamente. Esses 5, anunciou. Quero especificações completas, prazos de entrega e a melhor cotação que possam me oferecer. Villamil estralou os dedos para Javier. Traz as pastas técnicas agora. Javier correu para seu escritório. Lucas e Héctor permaneceram imóveis sem saber o que fazer. Dom Félix os olhou com uma expressão que já não era dura, mas quase paternal. Vocês têm talento para vendas, disse. Viem como se movem, como falam. Mas talento sem humildade é como um caminhão sem freios. Pode ir rápido no princípio, mas termina se espatifando. Lucas encontrou coragem para falar. Senhor Navarro, eu não tenho desculpa para como o tratei. Meu pai sempre me disse que julgar as pessoas pela aparência era coisa de ignorantes. E hoje fui exatamente isso. Um ignorante. Sua voz se quebrou ligeiramente. Não eram lágrimas, mas havia emoção real ali. Dom Félix o observou com atenção. Teu pai trabalhava em transporte? Perguntou. Mecânico de caminhões? Respondeu Lucas. A vida toda. Morreu há 3 anos. Sempre me dizia para respeitar os caminhoneiros, porque eles movem o mundo enquanto outros apenas falam. Hoje teria sentido vergonha de mim. Dom Félix assentiu lentamente. Colocou uma mão no ombro do jovem vendedor.
Teu pai tinha razão, mas o importante não é o erro que cometeste hoje. É o que farás amanhã e todos os dias depois. A verdadeira prova do caráter não é nunca cair, é como te levantas depois. Hector se aproximou um passo. Seu rosto mostrava a luta interna de um homem orgulhoso enfrentando sua própria mediocridade. Levo 20 anos em vendas, disse com voz rouca. Vendi autos, barcos, maquinaria industrial. Sempre me orgulhei de ser o melhor. Mas hoje percebi que ser bom vendendo não significa nada se és mau ser humano. Peço desculpas, Dom Félix. De verdade? Perguntou Dom Félix. Estudou o homem de 45 anos. Diante dele viu algo familiar nos olhos. A soberba que vem de anos de pequenos sucessos, a mesma que ele mesmo havia combatido décadas antes. A desculpa é um começo, respondeu. Mas as palavras são baratas. São as ações que contam. A próxima vez que alguém entrar com roupa humilde, o que farás? O tratarei como se fosse você, respondeu Hector sem hesitar. Não, o corrigiu Dom Félix. O tratarás como um ser humano que merece respeito, não por quem poderia ser, mas por quem é. Essa é a diferença entre o medo e a decência. Javier retornou carregando várias pastas grossas. As colocou sobre uma mesa de exposição próxima e começou a abri-las com mãos que já não tremiam tanto. Dom Félix finalmente se sentou em uma cadeira que Villamil lhe aproximou. O dono da concessionária se sentou à sua frente, enquanto os 3 vendedores ficaram de pé nas proximidades, observando. Durante os próximos 20 minutos, Dom Félix revisou cada especificação com precisão de engenheiro. Perguntou sobre torque, consumo de combustível, intervalos de manutenção, garantias estendidas. Conhecia cada resposta antes que a dessem, mas deixava que Javier explicasse. Era uma forma de dar-lhe oportunidade de se redimir. Villamil observava fascinado. Havia ouvido histórias sobre Félix Navarro, o lendário transportista que construiu seu império sem investidores, sem heranças, apenas com trabalho duro e decisões inteligentes. Mas vê-lo em ação era diferente. Este homem, com sua roupa gasta e mochila velha, era mais profissional que muitos empresários de terno que se consideravam bem-sucedidos. "Qual prazo de entrega vocês fazem?" perguntou Dom Félix, fechando a última pasta. 45 dias para unidades padrão, respondeu Javier, consultando seu sistema. Mas para um pedido de 5 unidades, posso acelerar o processo. 30 dias no máximo. Dom Félix negou com a cabeça. Não preciso que acelerem nada. Prefiro que façam as coisas bem que rápido. 45 dias está perfeito. Meus motoristas atuais conseguem cobrir as rotas até então. Tirou de sua mochila um celular. Não era o último modelo, mas funcionava. Ligou um número e esperou. Alguém atendeu do outro lado. "Engenheiro Quintero", fala Félix. "Sim, encontrei as unidades que precisamos. 5 Mercedes em excelente configuração. Pode revisar as especificações técnicas que vou te enviar?" "Bem, obrigado. Nos vemos amanhã no escritório." Desligou e olhou para Villamil. "Meu engenheiro de frota reviará tudo esta noite. Se ele der o aval, amanhã venho com meu contador e fechamos o negócio. Te parece bem?" "Perfeito", respondeu Villamil, estendendo a mão. "Será uma honra fazer negócios com você, Dom Félix." Se apertaram as mãos. Dom Félix se levantou com um pequeno gemido de joelhos cansados. Ajustou sua mochila nos ombros e olhou os 3 vendedores uma última vez. "Espero que isso sirva", disse. "Não apenas como lição profissional, mas pessoal. O mundo precisa de mais empatia e menos julgamento, mais respeito e menos arrogância. E acreditem-me, a vida tem formas muito curiosas de ensinar isso, se não aprendem por boas maneiras." Começou a caminhar para a saída. Villamil o acompanhou até a porta. Lucas, Hector e Javier ficaram de pé no meio do showroom, processando tudo o que havia acontecido. Ninguém falou. Não havia palavras suficientes para descrever o que sentiam. "Dom Félix", chamou Lucas de repente. O ancião se deteve e virou. "Obrigado por não arruinar nossas carreiras, por nos ensinar em vez de nos punir." Dom Félix sorriu pela primeira vez desde que havia entrado. Um sorriso caloroso, genuíno, que transformou completamente seu rosto. "Todos merecemos segundas oportunidades, rapaz. Só te assegura de aproveitar a tua." Saiu da concessionária sob o sol da tarde. Villamil o acompanhou até a rua onde Dom Félix havia estacionado seu próprio veículo. Os 3 vendedores observavam do interior, ainda processando o ocorrido. O que viram os deixou sem palavras. Dom Félix caminhou até uma velha caminhonete picape branca desgastada,
com amassados nas portas e para-brisa com uma trinca reparada com fita. Abriu a porta com dificuldade, porque a fechadura estava travada. Se subiu, deu a partida. O motor tossiu 2 vezes antes de se estabilizar. Se despediu de Villamil com um gesto da mão. Lucas sentiu as pernas falharem. Aquele homem que acabava de se comprometer com mais de $500 mil em caminhões novos dirigia uma pick-up, que provavelmente não valia nem 5 mil. Hector levou as mãos à cabeça. Javier simplesmente fechou os olhos, deixando que a lição final penetrasse fundo. Villamil retornou ao showroom com expressão séria. Os 3 o olharam esperando um sermão devastador, mas o dono simplesmente se parou diante deles e falou com voz tranquila. "Viram aquela caminhonete?" perguntou. "Aquele Dom Félix Navarro poderia comprar 100 veículos de luxo amanhã mesmo se quisesse, mas dirige aquela picape velha porque o lembra de onde veio, porque não precisa impressionar ninguém, porque sua riqueza real não está no que mostra, mas no que construiu. Aquele homem vale mais que todos nós juntos, não por seu dinheiro, mas por seu caráter." Se virou para ir a seu escritório, mas se deteve. "Amanhã vem fechar a venda mais importante do mês. Quero que vocês 3 o atendam e que lhe mostrem que aprenderam algo hoje. E se eu voltar a saber que trataram mal alguém pela sua aparência, não haverá segunda oportunidade. Entendido?" "Sim, senhor", responderam os 3. Villamil desapareceu em seu escritório. O silêncio preencheu o showroom. Lucas foi o primeiro a se mover. Caminhou até a entrada e olhou pela rua por onde Dom Félix havia ido. Hector se sentou em uma cadeira, se esfregando o rosto com ambas as mãos. Javier simplesmente ficou em pé olhando os 5 caminhões que Dom Félix havia escolhido. "Quase perdemos a venda de nossas vidas", murmurou Javier. "Por estúpidos, por cegos, por arrogantes." "Não", corrigiu Hector. "A perdemos. Ele nos deu outra oportunidade, mas já a perdemos. O que fizermos amanhã não mudará que hoje falhamos como seres humanos." Lucas retornou ao lado deles. Seus olhos estavam vermelhos, mas sua voz soava firme. "Meu pai costumava dizer que os erros mais importantes da vida são os que te transformam. Hoje cometi um desses. E vou me assegurar de que nunca, nunca mais julgue alguém dessa forma." Os 3 permaneceram juntos por vários minutos. Não havia mais nada a dizer. A lição havia sido clara, direta e transformadora. No dia seguinte, às 10 da manhã em ponto, Dom Félix retornou. Desta vez, não vinha sozinho. O acompanhava um homem mais jovem de uns 40 anos, com portfólio de couro e roupa formal. Seu contador. Também vinha uma mulher de uns 35 anos com tablet e expressão profissional. Sua engenheira de frota. Os 3 vendedores o esperavam na entrada. Haviam chegado 1 hora antes e tinham preparado tudo meticulosamente. Café recém-feito, as pastas perfeitamente organizadas, os contratos revisados 3 vezes. E algo a mais havia mudado. "Bom dia, Dom Félix", saudou Lucas com respeito genuíno, sem rastro de condescendência. "É uma honra tê-lo novamente aqui. Por favor, venham. Temos tudo preparado." Dom Félix observou seus rostos. Viu algo diferente. Humildade real, não fingida. Respeito que nascia do entendimento, não do medo. "Bom dia, rapazes", respondeu com um pequeno sorriso. "Lhes apresento a engenheira Marcela Ibarra e o contador Rubem Guzmán. Eles fecharão os detalhes técnicos e financeiros. Durante as próximas 2 horas, trabalharam juntos." Javier explicou cada especificação com paciência. Lucas preparou os contratos com atenção obsessiva ao detalhe. Hector coordenou os prazos de entrega e a logística com fornecedores. Não estavam tentando se venderem a si mesmos. Estavam servindo ao cliente. Quando finalmente assinaram o último documento, Dom Félix se levantou e apertou a mão de cada um. "Bom trabalho", disse. "Isso é o que deveria ter acontecido ontem. Mas fico feliz que tenha acontecido hoje. Significa que realmente aprenderam algo." Villamil apareceu com uma garrafa de champanhe para celebrar a venda, mas Dom Félix a recusou gentilmente. "Guardem isso para outra ocasião", disse. "Eu celebro com café simples, como sempre." Se despediu de todos e caminhou para a saída. Desta vez, os 3 vendedores o acompanharam até sua velha picape. Com verdadeiro respeito, o viram partir. O motor tossindo, fumaça saindo da carroceria oxidada brilhando sob o sol. "É o homem mais rico que já conheci", disse Lucas em voz baixa. "E o mais humilde", acrescentou Hector. "Isso é porque ele entende algo que nos levou uma humilhação para aprender. Que
que o verdadeiro valor de uma pessoa não tem nada a ver com o que veste ou com o que dirige. Javier olhou para seus dois colegas. A partir de hoje, cada cliente que entrar por aquela porta vai receber o mesmo tratamento. Não porque poderia ser rico, mas porque é um ser humano que merece respeito. Estamos de acordo? Os três se deram um aperto de mão em um pacto silencioso. 3 meses depois, Lucas atendeu um jovem com roupas de trabalho manchadas de graxa que perguntou sobre financiamento de caminhões. Ofereceu-lhe café, o tratou com respeito absoluto e explicou cada opção disponível. O rapaz não comprou naquele dia, mas retornou 2 semanas depois com seu pai, um empresário de transporte que terminou comprando 4 unidades. Hector deixou de julgar, simplesmente deixou de fazê-lo. Cada pessoa que entrava recebia a mesma atenção profissional e calorosa, não importava sua aparência. Javier se tornou o melhor gerente de vendas da região, não por vender mais, mas por formar melhor seu equipo. A lição de Dom Félix Navarro se converteu na história que contava a cada vendedor novo. E Dom Félix seguiu dirigindo sua velha picape, visitando seus caminhões no oficina, dormindo em sua pequena casa e tratando a todos com a mesma dignidade. Porque havia aprendido há muito tempo que a verdadeira riqueza não se mede no que se tem, mas em quem se é quando ninguém está olhando. Histórias como a de Dom Félix nos lembram que o respeito vale mais que qualquer riqueza, que a humildade abre portas que o dinheiro nunca consegue, que uma única pessoa com caráter pode transformar a forma como os outros enxergam o mundo. Porque no final, quando toda a pompa se dissipa e quando todos os ternos caros envelhecem, o que permanece é apenas quem você realmente é. E isso, meu amigo, não tem preço.